Vamos tentar de novo. Ah, já tô vendo o pessoal conectando. E aí, quem já estiver conectando, se for podendo dar um toque pra gente, ó, tá legal o som, a imagem, que aí eu vou tendo uma referência. Deixa eu ver se a Letícia já conectou. Ainda não. Vamos aguardar um pouquinho. No meu Instagram, por exemplo, tá tendo 6 lives ao mesmo tempo, simultâneas. Ah, legal. Obrigado, Mariana. Obrigado, Érica. É difícil mesmo, esse horário é muito complicado. E eu tô um pouco longe do celular, por isso que eu tô acompanhando aqui do computador, tá? Vocês não acham estranho, não. Deixa eu ver se a Letícia já conectou. Aí a gente chama ela. Ainda não. Bom, gente, só pra gente fazendo uma introduçãozinha, pra quem já está conectado, já tá a par da live. Essa é uma live que eu estive pensando durante a semana passada, depois de levantar alguns questionamentos aqui no perfil do Instagram a respeito da aparência profissional. E eu percebi que é um assunto muito relevante, que as pessoas têm interesse, não só da área da advocacia, né, não só dos profissionais da área da advocacia, mas também as pessoas que recepcionam esses profissionais, as pessoas que vão procurar esses profissionais. É um assunto interessante para a gente discutir, é um assunto que envolve técnica. Aí, vamos lá, vamos tentar de novo. De novo, agora vai dar certo, hein? Cruzem os dedinhos aí. Letícia? Gente, eu acho que a conexão lá tá um pouco complicada. Letícia, está conseguindo me ouvir? Ela caiu. Vamos tentar de novo. Letícia, se você estiver na live, dá um toque aqui nos comentários só para eu. Vamos lá. Vamos tentar. Oi, vê Ah, se eu melhor. consigo. Eu consigo te ouvir bem. A imagem que não aparece. Ai, meu Deus. Bom, Eu mas consigo te ouvir você bem. acha Você melhor a tá pelo gente fazer 3G? assim? Você tá pelo 3G? Não, Wi-Fi mesmo. É Wi-Fi, né? Não, é normal. Esse horário realmente é bem conturbado. É complicado fazer live. Eu só não sei se é viável a gente. Apareceu. Aí. Então, Agora aê, sim. nossa, Tá me vendo bem? tô vendo e vocês aí. O pessoal de casa dá um toque pra gente, ver se tá tudo certo, pra gente poder iniciar a live. Quero mandar um abraço pessoal de Jaguariúna, da subseção de Jaguariúna, meus amigos, pessoal da diretoria. Saudades, né, gente, da gente se reunir. Ah, o pessoal tá vendo bem aqui, já recebeu um joinha. Ah, beleza, Érica. Ah, então vamos começar então, né? Bom, boa noite para Vamos. vocês. Quero agradecer a presença de todos que já estão conectando aqui na live. Eu tava falando para eles, Letícia, enquanto a gente estava tentando conectar, que no final da semana passada eu comecei a fazer alguns questionamentos aqui no meu perfil do Instagram e eu vi que a repercussão foi muito positiva. As pessoas realmente são interessadas nesse tipo de tema, nesse tipo de temática, né? E não só
da área da advocacia, não só os advogados e advogadas, mas também aqueles que estão de fora, que têm o contato com esses profissionais. E foi por isso que eu tenho que agradecer você. Eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento a você por ter aceito esse convite, em estar participando dessa live aqui com a gente, trazendo um pouco de informação, trazendo um pouco de conteúdo, trazendo técnica, que é o que a gente precisa para ter o diferencial, né, Letícia? Sim, eu que agradeço o convite, foi muito legal, assim, muito interessante para mim saber que está aumentando, né, o interesse das pessoas em saber um pouquinho sobre imagem, sobre aparência, né, e trazer isso de uma forma mais profissional, né, não tanto como físico, né, a roupa em si, e sim o que a imagem que ela que traz com ela, né? O que você Ah, legal. transmite utilizando essas escolhas. Então, é mais ou menos isso que eu vou falar aqui para vocês. Quem não me conhece, né? Eu sou estilista de formação e sou pós-graduada em design de moda também. E eu fiz essa especialização, agora eu estou trabalhando mais com consultoria de imagem, tanto para pessoa física, né, como para lojas, pessoa jurídica também. Então, existe sim, eu acredito que com a vinda desse mundo digital, tem assim a preocupação com a formalidade, mas também a gente precisa tomar alguns cuidados para que isso não prejudique na aproximação com os clientes, com as pessoas. Então, acho que a gente poderia aí talvez começar puxando esse link. Não sei o que você pensou em começar. Não, Como que você claro. pensou? Letícia, não, excelente. Eu ia realmente pedir para você se apresentar para os meus seguidores. A Letícia, para quem não sabe, nós somos amigos de escola, né? Não éramos tão próximos na época, mas nos estudamos juntos. É uma pessoa que eu carrego aí pela vida há um bom tempo, né, Letícia? E eu sei da competência que você tem como profissional e foi a primeira pessoa que me veio à cabeça para estar convidando para passar um pouco desse tema para a gente. E por isso fica aqui registrado meu agradecimento. Antes da gente começar, eu vou me apresentar. Provavelmente tenham seguidores que estão te assistindo aqui nessa live que não me conhecem, né? Meu Ah, nome é sim. Rodrigo, eu sou advogado, eu atuo hoje preponderantemente na área trabalhista para empresas e eu faço parte, hoje eu estou presidente da Comissão de Gestão de Escritórios de Advocacia da OAB Campinas. Ah, por que você pensou em fazer uma live de aparência profissional? Bom, por estar nessa presidência, nós lá na OAB Campinas temos esse engajamento com todas essas formas de gestão. E a gestão de imagem é mais um tema que a gente aborda nessa comissão e que eu julgo de extrema importância. E a imagem, ela começa pelo profissional que atua na advocacia, né? Eu acho que você sabe falar muito melhor que eu a respeito desse tema. Então, para deixar claro aí pro pessoal o porquê dessa live, né? Eu entendi que esse é um tema super relevante para esse momento, principalmente nessa transição de mercado que a advocacia, assim como outras profissões, vão sofrer após esse momento de pandemia. Eu identifiquei essa necessidade e por isso o convite. E ó, eu estabeleci um roteirinho aqui, bem Uhum. prático, bem legal, daquilo que eu recebi no meu Instagram, daquele feedback, daquelas perguntas, de tudo aquilo que a gente havia pensado, né? Então acho que a gente pode começar, né? Pode. Então tá bom. Eu quero mandar um abraço pro pessoal da UAB, o Daniel Blink, que é o nosso presidente, está conectado aqui na live, o Vinícius, a Lisandra, o pessoal que é da Comissão de Gestão de Escritórios. Vocês são grandes amigos, grandes parceiros nessa jornada e continuaremos aí ao longo desse nosso projeto. Letícia, vamos lá. O quão a aparência do profissional impacta no primeiro contato com o cliente? Diz para mim. Bom, eu gosto de começar falando da importância da aparência, porque a primeira impressão que você tem de alguém, né? Esse primeiro julgamento são feitos em 3 segundos.
Em 3 segundos, você não consegue saber, assim, identificar o quão bom profissional ele é, a sua formação, a sua credibilidade, se você até mesmo vai querer conhecer mais essa pessoa, né? Infelizmente, em 3 segundos, o que a gente consegue ter de conclusão é mesmo a aparência. Então, isso pode abrir portas ou fechar portas para determinados negócios, né, clientes. Então, é legal a gente começar a pensar nisso, né, que não é o principal, né, é claro que você precisa ser um bom profissional, né, mas, assim, o que vai ali te causar aquela... É assim, ó, quando, quando você pensa assim, bom, hoje eu vou receber uma visita de um advogado aqui no meu escritório, na minha empresa. Você fecha os olhos e como você imagina ele chegando, né? Estilo É suítes. Então, você não consegue ter a imagem dele de uma bermuda e um sapatênis, assim, sabe? Ou um chinelo. Você não consegue ter essa imagem na sua cabeça. Então, assim, eu acho isso, eu sei, os profissionais já usam a formalidade, né, como um código de vestimenta, mas, assim, só para a gente entender como as pessoas já esperam você chegar antes mesmo de você aparecer ali, né? Então, É verdade. já tem uma imagem já pré-selecionada de como seria esse profissional chegando no meu trabalho, na minha empresa, né? Então, assim, dá para a gente aplicar truques de formalidade, de casualidade para um cliente específico, mas também a gente tem que ficar dentro ali daquele código de vestimenta esperado, né? Eu acho que Bacana. isso impacta muito, né? Respondendo a pergunta, porque em 3 segundos é a única coisa que a pessoa consegue ter de percepção para depois ela querer buscar mais informações. Né? Se Não, você não passa excelente. credibilidade ali na imagem, ela já fica um pouco mais resistente em escutar o que você está falando, entendeu? Meu, sacada top que você passou agora. Essa questão dos 3 segundos, ela reflete muito o que muitas vezes, 90% dos casos, acontecem na advocacia. Porque nós, profissionais da advocacia, nós somos muitas vezes indicados. E a pessoa não conhece, às vezes, fisicamente, a fisionomia da pessoa. E esse primeiro encontro, esses 3 primeiros segundos, vão dizer muito a respeito dessa relação, né? Achei sensacional a sua dica. E me vem à cabeça, né, Letícia, que esse impacto, esse primeiro impacto, ele vem no primeiro contato com o cliente, mas a manutenção desse cliente também tem uma necessidade grande de você manter a aparência para manter esse cliente fiel a você, né? Sim, sim. Na verdade, você vai se adaptando conforme a sua necessidade. Por exemplo, se você precisa atender um cliente que talvez você precisa de um pouco mais de aproximação. Então, por exemplo, Ah, entendi. eu quero, não sei, eu vou dar um exemplo assim, porque eu não sei todas as Fica à vertentes vontade. da advocacia, mas, por exemplo, eu preciso ah, negociar com o meu cliente alguma coisa. Se eu me tornar muito distante dele, isso pode me prejudicar. Então, por exemplo, se eu utilizar cortes muito retos, uma estrutura de vestimenta que causa um distanciamento dele, que ele fique assim nervoso com a sua presença, uma formalidade excessiva, isso pode prejudicar na sua negociação. Vai Entendeu? depender da Talvez ocasião, né? Do isso. momento, Então, do assim, local. se você conhece o seu cliente, se ele é vamos supor,
uma pessoa que ela já tem um perfil mais conservador. Então, ela já te espera com uma vestimenta mais formal. Tudo bem você utilizar tecidos com caimentos mais estruturados, cores mais sóbrias, gravata, tudo bem, ele já está esperando, vai até passar uma boa credibilidade nesse sentido. Agora, se é uma pessoa muito jovem, muito descolada, que você vai atender, talvez ela não se sinta conversando ali na mesma À vontade. sintonia que você, entendeu? Às vezes isso pode. Então, assim, se você vai atender, o legal é você conhecer o seu cliente, ou se você não conhece, se é, por exemplo, no meu caso, que eu trabalho há 10 anos numa instituição financeira, eu não sei o cliente que vai chegar lá. Certo. Então, o ideal é eu estar no meio termo, não tão formal e nem tão casual, porque eu consigo atender todos os tipos de público, entendeu? Desde o mais jovem, mas também o público que espera encontrar uma bancária vestida, entendeu? Então, Ah, que bacana. eu fico nesse meio termo. Então, se você não sabe quem é o seu cliente, você vai ali entre, no meio termo do formal e o casual. Agora, se você já consegue identificar, é um cliente, vamos supor, é um arquiteto, então, é um arquiteto mais jovem. Então, utilizar, talvez, cores como amarelo, laranja, que são cores mais dinâmicas, mais quentes, que causam essa aproximação. Pode ser a gravata, pode ser um tom da camisa ou da blusa, que causa essa impressão pela cor, né? Ou se você quer uma aproximação, por exemplo, eu preciso. Bom, meu cliente ele está passando por um momento muito difícil, então eu quero passar que eu me importo com isso, né? Então, talvez usar aqueles tecidos mais aconchegantes, tipo uma malha, né, uma blusinha mais de tricô, algo assim, né, no caso das mulheres, que também pode trazer esse aconchego para o cliente, né? Entendi. Então, isso é Muito bom. legal. Você identificar, e aí você vai, eu quero mais aproximação, então eu uso cores mais leves, tecidos mais leves. Não, eu quero mesmo passar um distanciamento, porque eu preciso impor respeito ali. Eu estou num cargo de liderança, por exemplo, então o que eu vou passar, eu preciso que as pessoas respeitem ali o que eu estou falando, a minha imagem. Então, você optar por cortes retos, cores mais sóbrias, causam essa troca do inconsciente, Perfeito. tá? Bacana. Não, é interessante que a sua fala, a gente já vai introduzindo as outras perguntas, né? A minha segunda pergunta seria mais ou menos nessa linha. Qual a importância de estar com a aparência adequada para cada momento com o cliente? E aí eu digo, né, a prospecção, uma reunião formal, um café, uma confraternização na empresa. Você já respondeu isso daí nas entrelinhas, mas existe uma jogada? Dá para eu ir, por exemplo, o cliente vai fazer uma confraternização na empresa dele. Daria para eu vestir uma camisa estilo bata, uma calça social skin, um sapatênis? Como que é isso daí? Então, eu acredito que se for uma confraternização, se for um churrasco, se for assim uma coisa que você não vai tratar de negócios, né? Tudo Entendi, bem você descer a casualidade. Eu acho até interessante a gente descer um entendi. pouquinho a casualidade para você não destoar das outras pessoas, afinal você não quer parecer, eu sou mais importante que ninguém, né? Não quer esse Uhum, distanciamento todo. Então, eu entendo. acho necessário você descer sim a sua formalidade ali, usar um sapatênis, uma calça jeans, uma polo, uma camisa, tudo bem, né? Não tem Agora, se problema. for para reunião, assim, se for para uma reunião, se for para negócios, a não ser que a pessoa seja muito descolado, seu cliente seja muito Entendi, descolado, né? Vou atender uma, entendi. uma agência de publicidade, então eles até se sentem mais aliviados quando ele, sabe, vê um profissional sem estar assim completamente
ali no ápice da formalidade, entendeu? Entendi, Mas assim, bacana. se for um café, se for um churrasco, se for uma confraternização, né, algo que não seja, que seja mais impessoal mesmo, tudo bem. Agora, se for para prospectar um cliente novo, se for para, né, visitar pela primeira vez, ou se o cliente já é conservador, aí mantém um pouquinho a formalidade, que é o que ele já espera ser. Entendi. Eu entendi assim, resumidamente, é fundamental que a gente identifique o tipo do cliente, o momento que se encontra para poder estar adequando esse tipo de vestimenta, né? Isso, e prestar atenção, né? Bom, como ele gostaria de me ver naquele ambiente? Entendi. Será que se eu for formal demais, eu não vou destoar completamente do estilo de vida daquela pessoa? E eu não vou É causar, ao verdade. invés de uma boa impressão, eu não vou causar um desconforto para o meu cliente estar Vai vestido tudo, né? afastar ele, né? Ele tá lá, às vezes com a mão suja, e ele fica todo desajeitado de te receber, né? Então é assim, conhecer. E se você não sabe quem você vai atender, né? Equilibrar entre o formal e o casual ali, equilibrar para você poder ser bem aceito, bem recebido na primeira impressão com qualquer tipo de público. Muito bem, muito bem. Nessa linha, Letícia, existe alguma técnica correta de vestimento para a advocacia? Existe um padrão para a advocacia, sejam homens, sejam mulheres? O que você entende a respeito disso? Olha, a moda hoje, ela trabalha muito a linha de quebra de padrões, né? Cada vez mais, tanto para homem quanto para mulher, É verdade, para tipo físico, né? Que é é verdade. bem você conhecer o seu estilo pessoal, né? Ter a sua personalidade e trabalhar dentro do seu estilo o que seria aceitável para aquele código de vestimenta da sua empresa, né? Então, por exemplo, no caso dos advogados, um estilo clássico né, o que é o formal e tudo mais, que é o arrumadinho, né, aquele completo, tipo, impecável, é o mais utilizado. Mas não significa que se a pessoa não é, se a pessoa não se adapta àquele estilo, ela não pode também ter o seu e a sua personalidade e conseguir transitar normalmente por esse ambiente, né? Então, por exemplo, Entendi. hoje você consegue. Hoje você tem vários estilos, vários tipos de camisa com vários tecidos, né? Você tem com É estampa, verdade. sem estampa, é, gravata, assim também, vários tipos de calça, né? Com mais alfaiataria, que seria o estilo clássico, que é o tradicional, mas também tem com outro tecido que ela modela melhor. Então você consegue hoje trocar o salto agulha, aquele salto do escarpão que a mulherada usa, por um salto mais grosso, mais confortável, né? Buscando conforto também, que eu acredito que tudo que causa, que nem até tem uma pergunta que acho que você vai me fazer, que você me falou sobre você usar um pouco de se é correto utilizar roupas extravagantes, não tem alguma coisa assim? Tá Desconforto. dentro do meu planejamento aqui. Tudo que Não, causa muito, fica à vontade. né? Tudo que causa, depois eu falo um pouquinho mais, mas tudo que causa um pouco de muito desconforto, já passa para a pessoa aquilo, que você não está seguro do que você está falando, que você não está seguro ali, sustentando o look, né? Que a gente brinca, não está É sustentando verdade. a peça, né? É verdade. Então, assim, evitar isso, né? E buscar sim o desconforto, buscar o que você gosta, né? E o que você se sinta bem com o seu tipo físico, com o seu estilo, né? E não ficar preocupado em moldar, né? Em moldar num padrãozinho ali, só porque todo mundo tá
tá assim Claro, na claro. formalidade. Então, assim, outra dica. Bom, só respondendo então, não existe uma roupa, uma vestimenta específica, né? Tá. Normalmente, o mais utilizado é um estilo clássico, com peças de alfaiataria, que é mais, são roupas sociais, formais, né? E aí, dentro dessa formalidade, dependendo do cliente que você vai atender, ou do fórum, ou do lugar que você aumenta ou diminui a formalidade para chegar mais Entendi. próximo Você vai das dosando, pessoas. né? Isso, Bacana. tá? Você sabe, Letícia, agora falando de uma experiência própria minha, né? Eu sou uma pessoa que tem uma tendência de seguir um estilo mais formal dentro da minha profissão, né? Que é o terno e a gravata, é o social completo. Eu tenho essa tendência porque anos e anos atrás, quando eu ainda estagiava no meu primeiro escritório de advocacia, um excelente escritório, eu devo muito aos meus gestores daquela época, muito do que eu aprendi lá. Mas o que era interessante que eu queria te falar é o seguinte: nesse escritório, naquela época, hoje eu já não sei como é que está. Era norma do escritório, naquela apostilinha de normas da empresa, sabe? Aquela apostilinha vinha dizendo que os advogados, né, os homens, só poderiam usar camisas e gravatas de tons pastéis. Gravata tinha um pouco mais de tranquilidade, mas camisas em tons pastéis, ou seja, eu não podia usar uma camisa vinho, uma camisa preta, não sei se eu estou certo, né? Mas naquela época a gente tinha esse regramento lá. Por exemplo, eu ia fazer um protocolo numa cidade distante de Campinas. A gente sabe que ir de social, fazer uma viagem longa, cansa um pouco, né? Deixa a gente um pouco cansado, tal. Não dava para ir mais tranquilo, assim, se eu colocar uma roupa mais leve para fazer o protocolo. Não, era terno e gravata do início ao fim. Por quê? A gente carregava a imagem daquele escritório, o logotipo daquele escritório em todo lugar que a gente ia. Então, se a gente ia com uma calça jeans, né, um sapato social, uma calça jeans, uma camisa e um blazer, não estava condizente com a vestimenta do escritório. Então, isso ficou muito latente assim na minha cabeça. E hoje, com essa mudança que você se referiu aí desse paradigma da moda, a gente vem diminuindo. Mas a minha educação foi o tradicional, terno e a gravata em todos os momentos. E hoje que a gente tem dado uma adequada nisso, né? Então, eu achei que foi muito bem pontuado por você, viu? Isso, eu acredito assim, conforme a sociedade também vai se adaptando a esse mundo digital, as pessoas elas buscam a aproximação de alguma forma. De tão acostumado que ela está no ambiente digital, quando ela se encontra com alguém, né, ela quer se sentir mais conectada, ela quer sentir esse aconchego. Então, as empresas vêm adaptando, né? A empresa que eu trabalho, por exemplo, não pode usar jeans, não, os homens não podem usar barba até um ano mais ou menos, não podia barba. Agora E tá liberou. mudando. Entendeu? Então, assim, eu acredito seja essa tendência da era digital, né? Entendo, De né? você, e também dessa diversidade, de você aceitar e ter não ter um padrão de beleza, né? As empresas, assim, buscarem isso, aceitação Bacana. de todo o público, de todos os funcionários, enfim. E aí Você envolve um vê, monte de coisa e também a vestimenta, né? você vê que a Mais livre. Graziella, a Grazi é uma amiga nossa da advocacia, lá das comissões da OAB, e ela fez uma referência aqui nos comentários de que teve uma época que juiz não recebia advogado se não estivesse com o social completo. Isso é uma verdade. Juiz, desembargador, então ainda existe um certo, eu não vou dizer que é um preconceito, mas é um pré-conceito, existe um tradicionalismo em alguns fóruns, conforme algumas reportagens que eu andei passando aqui no meu Instagram, alguns absurdos. Mas as coisas têm mudado, né? Eu acho que as coisas têm caminhado. Não, pelo que está me passando e pelo que eu venho acompanhando também, existe sim uma técnica, existe uma forma, existe um jeito de você se portar, de você aparecer, mas já não é tão tradicional como era antes, né?
as coisas têm mudado um pouco. E faz parte, né? Eu acho que faz parte de como toda evolução, né? Como toda a sociedade precisa passar. Muito bom. Letícia, dando uma caminhada aí, eu anotei uma outra Uhum. perguntinha bacana aqui. Qual a melhor forma de um advogado ou uma advogada adequar custo com peça de roupa? Isso é um tabu, né? A gente sabe que se vestir hoje com roupa social não é tão barato, né? Não, não é. Ah, eu separei aqui, né, para Hum, falar duas técnicas, assim. Bom, primeiro, você tentar o máximo. Olha, tem uma falando, uma é. seguidora sua falando que a conexão tá falhando. Aqui Não, para pra mim mim tá tá. tudo bem. E para Pra mim mais também. alguém? Ó, Se tiver então mais eu alguém. separei assim, além de você cuidar, né, do sapato e tudo mais, evitar isso de ir com o sapato furado, né? Essa parte do cuidado com a peça. Porque isso você pode ser o melhor profissional, mas se você usar assim uma roupa rasgada, furada, um sapato, né, isso causa pontos negativos para sua credibilidade ali, porque se você não cuida nem de você, quanto mais dos meus problemas, né? Das minhas das causas que eu vou colocar na sua mão. Então, assim, isso inconsciente passa pontos negativos. Então, o cuidado, né, com as peças, que é um ponto importante. Você investir em peças coringas. Então, por exemplo, olha, eu não tenho condições de ter 10 calças sociais para trabalhar, né? Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou investir em duas, três de um tecido, né, de algodão, um tecido um pouco melhor, né, do que o sintético, porque o sintético, ele além de esgarçar, ele perde a modelagem, né? Então a durabilidade é bem menor. Né? Então, às vezes, investir em menos quantidade, mais qualidade, que elas vão Entendi. durar mais. E aí você investir em peças, por exemplo, uma calça preta, três camisas assim de tom pastel, exatamente porque ela transita bem em todos os ambientes, de dia, né, de noite, em todas as estações, e o tom pastel ele é calmo, né? Então você pode jogar, vamos supor, uma gravata mais impactante. Vamos supor, eu quero uma camisa branca, uma calça preta, tá ok. Aí, se eu quero ir para o mais formal, eu posso jogar uma gravata vermelha, que aí me dá um distanciamento, um respeito que eu preciso. Se eu vou falar com uma senhorinha que eu preciso ter calma, ir para o meu lado emocional, eu já troco a gravata por uma gravata azul clarinha, que já causam até um clima, sabe? Então, De mais aconchego. Então, são esses truques que você continua formal, você continua dentro do seu código de vestimenta, brincando entendi. com o subconsciente das cores, das formas. Então, assim, cuidar das peças, eu anotei aqui, para não causar pontos negativos na imagem de roupa rasgada, esgarçada, com bolinha. Se der para Sei. arrumar, mandar arrumar, ótimo, né? Customizar a peça, tudo bem. Agora, se não, evita e para não ficar investindo em várias peças, né? Para você ter quantidade, mas peças que tenha uma qualidade de modelagem, de tecido, porque assim, principalmente para homem que vai comprar terno, não é barato. Não é. Mas você sabe que existem lojas, né, que já tem o alfaiate, que você já sai dali com Aham. o terno montado sob medida, né? Ele tem um padrão, né, de modelagem de confecção ali do Brasil, mas aí o ajuste dele, o caimento, ele é todo no seu corpo. Então, às vezes, investir em um terno preto ou cinza escuro, mas que tenha um bom caimento, compensa do que você ter três, quatro, cinco de um tecido
e de uma modelagem que vai parecer que aquele terno não é seu, sabe? Que você pegou emprestado, aquela coisa. Isso Sei, causa parece um saco de batata, né? completamente muda o impacto que ainda mais É agora que verdade. tem o Slim Fit, que, né, que é toda aquela modelagem mais slim, É. né? Então, porque tem um pouco de elastano nos tecidos, então quanto mais justinho no corpo, melhor o terno vai se adaptar. Muito bem. Você sabe, Letícia, que. Pode falar, pode Oi. terminar. Não, pode Não, e terminar. eu queria dar uma última dica, assim, que agora tem assim, uma tendência de um armário cápsula. Não sei se você já ouviu esse termo. O armário Não. cápsula, ele é um armário, na verdade, assim, muitas pessoas já utilizam isso para a vida, né? Mas para o mercado, como assim, por exemplo, vocês que precisam seguir um código de vestimenta ali mais formal, você tem um mini armário com peças versáteis, ou seja, peças que conversam entre si. Então, por exemplo, você investe em 10 peças, 15 peças de boa qualidade, de boa modelagem, mas elas são versáteis, ou seja, você consegue montar quatro, três looks completos utilizando elas. Então, o seu armário multiplica com 15 peças, entendeu? Entendi. Isso se chama armário cápsula. Então, é muito usado para quem, às vezes, tem um estilo completamente diferente no dia a dia, mas precisa seguir um código de vestimenta ali no seu trabalho. Então, faz esse armário, separa algumas peças, mas são peças mais pensadas, principalmente para as mulheres, por exemplo. Mulher usa bastante saia, calça, né? E camisa, terninho. Então, essas camisas, elas conversam com todas as saias, com todas as calças. Entendi. Entendeu? Então, assim, o Muito bom. look dela seria uma camisa e uma calça, que eu já vi muitas guardando, inclusive no mesmo cabide, o conjunto, e usa sempre assim, é uma forma que você consegue aproveitar o seu guarda-roupa e multiplicar ele, né? Então, por exemplo, daquele Entendi. conjunto, a gente combina mais 4, 5 opções e, na verdade, você não investiu em nada. São as mesmas peças que conversam entre si. Tem uma pergunta para mim, só que passou. Vê se você consegue ver Letícia, aqui. explica. Letícia, É da Graziela, né? Letícia, explica o comprimento da barra de fechamento do botão para homens. o A barra do botão comprimento. fechamento. É. Eu acho que ela quis dizer. Ô, Grazi, se você quiser melhorar a pergunta, será que ela quis dizer em relação ao terno de 3 botões, de 2 botões? Não sei. Deixa ela melhorar esse comentário, que eu também não, eu fiquei um pouco na dúvida. Não sei se eu que não estou sabendo identificar, mas deve ser por conta disso. Tradicionalmente usava-se o terno de 3 botões, né? Eu me lembro na época que eu era da faculdade, eu me lembro que eu era da época da faculdade, meu primeiro terno era aquele de 3 botões. Aí depois que começou a surgir essa tendência de terno de 2 botões, com fechamento mais para baixo, não tão para cima aqui na altura do. O de três Sim. botões fechava aqui no. Ah lá, eu falando. Fechamento do blazer para homens. Eu acho que é isso mesmo. A altura do botão do fechamento do blazer. Tá, Tem uma deixa eu ver. técnica correta, tem um blazer mais adequado, mais moderno. Agora utiliza-se o de 2 botões, que é o mais moderno, por conta da modelagem mesmo, por ser assim, outro tipo de tecido e outro corte. Então, o de 3 botões fecharia demais. Então, eles usam mais o de 2. Agora, a distância, por exemplo, se você vai fazer mandar fazer outro, a distância entre um e o outro, eu tenho que pesquisar aqui. Não, Eu mas eu posso te acho que é falar pré. depois. Deve ser tudo meio padrão. Ela quis dizer aqui, ó, também, se fecha ou se não fecha o botão do blazer. Olha, não tem assim uma regra, mas se você quiser aumentar, se você tiver o colete,
né, usando aquele colete por Sei, baixo, sei. Eu gosto, eu né? tenho. É. Tenho. Então, aí, se você quiser aparecer, tem uns que deixam o botão do colete aparecendo e tal, né? Mas normalmente o correto é fechar tudo. Entendi. Você sabe que a essas coisas, que eu não sou profissional disso, tá, Letícia? Eu leio Não, bastante, eu me informo, eu preciso até me informar e ter um bom entendimento a respeito disso. Você sabe que em relação a blazer, existe uma regrinha, que eu não sei nem se vale ainda, né? Mas enquanto você está em pé, você fecha o blazer da gravata. Quando você senta, você abre. Para fazer uma audiência, por exemplo, você vai pegar o seu cliente da sala de espera, você levanta, fecha seu blazer. Caminha com o seu cliente para dentro da sala de audiência, na hora de sentar na cadeira você desabotoa e fica. Mas sempre o primeiro botão. Se o seu blazer foi de 2 botões, não sei se é certo isso daí, tá? Mas é uma regrinha que eu aprendi lá atrás. Primeiro botão você fecha, o segundo fica aberto. Se for o terno de 3 botões, e se sua barriga não ficar tão estufadinha, você fecha os 2 primeiros. Né? Então, é uma regrinha que eu aprendi lá atrás. Agora, o blazer sem a gravata, num tom mais esporte, eu não vou me arriscar a falar porque eu já não sei se fecha, se não fecha. então, eu ia falar um pouquinho dessa formalidade, né? Você pode usar tanto aberto quanto fechado. Quando senta, é mais para não ficar apertando e aquele aspecto que o botão tá arrebentando, forçando assim, sabe? Então, você solta Parece que vai um para explodir, né, ficar mano? mais confortável. É igual quando o homem usa uma camisa muito, muito, muito apertada no braço. Assim, causa uma. Parece que é igual quando usa o blazer sem modelagem, né? É. Parece que não é dele, que a roupa tá apertada. Então, assim, evitar isso também é bem interessante. Mas você pode usar com sem a gravata, Hum. usa-se aberto, tá? Mas Ah, com a legal. gravata, sem, né? Com a gravata, aí fica assim ao critério da pessoa. Pode usar aberto, Bacana. como fechado, se sentar, tem a regrinha do botão, mas assim, não é muito Botão. assim, abre dois, abre um. É mais para por conforto mesmo, né? Para você não ficar muito preso ali nos seus movimentos mesmo. Aí, ó, o pessoal Não sei se eu comentando, respondi. Claudião, meu amigo Cláudio, um abraço pra você, viu, Cláudio? Eu lembro que você falou lá na videoconferência da OAB, viu? Te adoro. O pessoal comentando que realmente a regrinha é essa que aprendeu, a Grazi comentou aqui. O André Amin, amigos nossos também, advocacia, o pessoal tudo da OAB presenciando a gente aí. E eu acho também que é isso, viu, Letícia? Eu, particularmente, como eu disse pra você, eu gosto de tentar usar o terno fechado sempre que eu estou em pé, conversando com o cliente, no fórum. Agora, se tá num ambiente mais despojado, tomando um café com amigos, aí não tem problema deixar o terno aberto com a gravata. Mas é uma regrinha que eu aprendi, olha, nem sei quanto tempo tem isso. E você sabe, Letícia, que as pessoas, a advocacia, a gente nunca aprendeu questões multidisciplinares, ou seja, faculdade a gente aprendia o direito civil, o direito do trabalho, o direito penal, direito empresarial. Aí você vai para o exame da ordem e você aprende a mesma coisa, só que como passar no exame. E quando você vai trabalhar, você aprende a prática. Ninguém te ensina a fazer a gestão do seu escritório, fazer a gestão da sua imagem. Ninguém vai chegar para você explicar assim, olha, essa gravata que está com nó aqui do lado do ombro, não pode ficar assim, isso é feio. E tem muito advogado que usa assim, a gravata assim no fórum. Né? Tem aqueles advogados que usam aquele terno, que a manga ela vem aqui assim, ó, a manga do terno está aqui em cima, caindo nos dedos, sabe? Não. Então, eu não acho que isso é uma coisa que acontece de propósito, mas a advocacia acaba não tendo a instrução correta para se vestir dessa Uhum. forma. Então, acho que como esse tema está surgindo cada vez mais, eu acho que isso vai ser disseminado cada vez mais, principalmente na nossa classe, que é onde a gente está tocando aqui, né? E gostei Eu muito dos acho seus que posicionamentos, duas viu? dicas que assim é muito padrão. Eu acredito que também se vocês já devem estar até cansado de saber, sabem mais do que eu, é que a gravata precisa bater na fivela do cinto e não acima e nem Foi o que eu abaixo. aprendi. E tá E, cheio, viu, Letícia? e aqui esse ossinho aqui, ó, seria o Ah, comprimento ideal aqui da máximo
Ah, do do, terno aqui do assim, né? Entendi, paletó. Isso. entendi. Muito legal. Letícia, tenho mais duas perguntinhas para te fazer, para a gente poder dar continuidade aqui. Eu acho que você já Tá. respondeu o maior conteúdo aqui, mas para a gente poder pontuar, tá? O que impacta mais aos olhos do cliente? Então eu estou conhecendo o cliente, o que impacta mais? As cores, o caimento, a marca da camisa que está ali, o brilho. O que ele vai sentir ali, aquele primeiro impacto daqueles 3 segundos? É a cor e o caimento. Cor e A caimento. marca não. E o brilho também não, né? É a Muito cor e o menos, né? caimento que vão definir, assim, já a impressão. Por isso que eu falei, o cuidado com as peças, né? Você não colocar uma camisa estampada com uma gravata estampada. Muito cuidado com isso, porque existe um estilo que se chama criativo, né? Que ele gosta assim de ousar um pouco nas estampas, misturar estampa, cores, mas precisa sim ter cuidado quando é uma imagem profissional. Se você está assim num churrasco, num outro ambiente, sem problema você usar um pouquinho, né, nas cores e tudo mais, se faz parte da sua personalidade, tá? Mas ali, principalmente com essa vestimenta social, você colocar uma calça, exemplo, marrom, aí uma blusa verde, uma gravata vermelha, tomar cuidado com essa mistura de Mistura. estampas e cores destoantes, assim, né? Parece uma salada, né? Tá indo fazer audiência de salada. Para não errar, a não ser que você tenha um repertório aí de, poxa, eu sei que essa cor conversa com essa cor, porque ela é fria com fria, é quente com quente. Se você tiver essa noção de para poder misturar as estampas, né? Tem técnicas para misturar a estampa, tudo bem. Mas você pode usar bastante os tons mais sóbrios, né? O preto, o branco, o cinza, e aí você joga como neutros do guarda-roupa, né? Branco, preto, cinza, marrom. Neutros do guarda-roupa. Então, você tendo quatro, vamos supor, peças dessas quatro cores, para você acrescentar o azul marinho, o azul claro, o vermelho, o verde. Em algum desses casos, ele vai encaixar sem destoar demais, sem misturar demais, entende? Entende? A sua conexão agora tá dando uma, tá Palhadinho, travando, tá travando um pouquinho, mas dá para te ouvir. Está me ouvindo bem? tô. Ah, agora voltou. Não, beleza. Sabe o que é, Letícia? É muito bacana isso daí. Eu, apesar de não ser o técnico como você, mas eu também tenho essa visão. Eu acho que caimento e cor, essas cores sóbrias, fazer uma mistura ali é o melhor mesmo. E aparência, sabe, Letícia? Eu vejo hoje que é um assunto tão delicado da gente tocar, né? É um assunto que às vezes chega a tocar o íntimo das pessoas. Mas eu queria deixar claro aqui para todo mundo que está assistindo que o nosso intuito aqui é passar um pouco de técnica, passar um pouco de feeling de como se vestir, de como se portar, se comportar de forma, né, da vestimenta para os seus clientes. Ninguém aqui está subjulgando, nem julgando o estilo de ninguém, né? A gente sabe que tem muita gente que gosta de se vestir de certa forma, que gosta de usar certas cores, misturar, enfim. É só um toque. Quem quiser aproveitar as técnicas, aproveite, né? Quem não quiser, tá tudo certo também, né? Tudo bem, tudo bem. Tá tudo certo. Por último, eu fiz uma perguntinha aqui, eu deixei anotado, que acho que é pra gente poder finalizar assim, bem bacana. É aconselhável ousar na sua vestimenta, com, por exemplo, cores, formas extravagantes, e aí a gente acaba tendo um pouco de delicadeza por conta das mulheres, ousar no decote, na saia curta, na saia justa. Como que você enxerga isso para o profissional da advocacia? Olha, você precisa tomar cuidado com essa parte das mulheres, né? Eu, particularmente, acho muito bonito uma roupa, por mais uma camisa mais justa para as mulheres, né? Uma saia
lápis, que a gente chama, que é aquela saia secretária até o Sei. joelho. Então, eu acho legal não proibir, mas, porque todo mundo fala, não, não pode, Nana. O ideal é você saber diferenciar o que você está fazendo. Se você está usando, utilizando uma modelagem mais justa, cubra um pouco mais de pele, né? Não deixe tanto a pele à mostra. Então, por exemplo, você vai usar uma Entendi. saia que tem uma modelagem mais justa, tudo bem, pode usar. Mas do joelho para baixo, porque aí você não está mostrando tanta pele, você tá remodelando a sua silhueta, tudo bem, sem ser vulgar. Então, assim, tem que tomar Entendi. cuidado para o sensual, que ele faz parte de um dos estilos, né? Você tem que tomar É cuidado, verdade. porque senão você perde essa credibilidade, você perde esse respeito, né? A pessoa te deixa de te ver como essa parte do intelecto, né? Para prestar atenção em outras coisas que talvez não te traga, não traga a imagem que você quer. Então, por exemplo, quer usar uma camisa? Tudo bem, a camisa é super justa, então coloca uma regatinha por baixo para não ficar. Aí você pode até abrir um botão, porque ela vai aparecer a sua regatinha por baixo, então não vai mostrar o seu decote. Você pode usar sua saia assim, mais acinturada, ou mais justa, mas tomar cuidado com o comprimento, com a forma que você senta, né? Tudo é uma questão de comportamento também, né? Claro. Você está carregando aquela roupa, isso é que forma a sua imagem, né? Verdade. Então, você prestar atenção nisso, né? Porque cai a credibilidade, cai essa sua seriedade, e atrai olhar para um outro lado, talvez, né? Que não seja o seu objetivo, e também causa um desconforto, tanto para você, porque você vai perceber que essa pessoa tá te olhando de uma forma diferente, ou às vezes você deixa a pessoa desconfortável também. Então, tomar cuidado com isso, né? Evitar, principalmente para as mulheres, essa parte de saia justa demais ou curta, né? Decote, roupa muito extravagante, apertada, no caso da camisa para os homens, né? Causa um Isso. desconforto até nos olhos de quem tá, não só para você que tá, que tá vestindo e que tá se sentindo preso, causa esse desconforto até para quem está conversando com você. Tá vendo que você está forçando uma peça que não está te favorecendo ali, Condizente. entendeu? Não, você sabe que isso me fez lembrar, e eu vou resguardar nomes aqui para não ficar estranho, mas quem estiver me assistindo e lembrar vai concordar comigo. Há uns bons anos atrás, quando eu fazia parte da comissão do Jovem Advogado, nós convidamos alguns profissionais da advocacia renomados, e quanto a isso não há o que se falar, extremamente competentes, figuras extremamente inteligentes, para fazer um congresso, né? E, se eu não me engano, que salve minha melhor memória aqui, eram 3 advogados e uma advogada. A advogada era uma senhora, estava super bem, estava super discreta, bem vestida. Os outros 2 advogados de terno e gravata. E esse terceiro indivíduo, ele foi assim, com uma sapatilha, um cachecol azul, uma bata branca por baixo e um blazer meio que cinza por cima. Aquilo foi unânime. Todo mundo bateu o olho assim e falou assim: não acredito que este ser veio dar um congresso, veio participar de um congresso vestido desta forma. Mas o cara é muito bom, muito inteligente. Só que, a hora que você visualizou a bancada de profissionais, você viu uma advogada super formal, super trajada, 2 advogados de terno e um cara que estava parecendo que estava num congresso de publicidade e propaganda. Sabe? Então, Estou isso me veio completamente. totalmente, destoa completamente. E aí aquele foco que, ao invés de prestar atenção naquele conteúdo excelente que aquele profissional estava passando, a fofoca foi da roupa que ele foi vestido. Peças extremamente caras, a gente via que era coisa boa, de grife, só que não estava condizente com o momento que ele estava ali. Né? E Sim. aquilo foi muito marcante, porque eu era da comissão da Jovem Advocacia e, a gente estava ali para ter exemplo, né?
para colher aquilo de exemplo, e aquilo ficou muito marcado na minha cabeça. Acho que tem mais gente que vai lembrar disso. E faz parte, eu acho que faz parte. Mas é algo que fica marcado, entre aspas, negativamente na nossa vida, né? E a gente toma isso de exemplo. É o que eu te falei no começo. Você já fecha os olhos e espera, já tem uma imagem projetada de como será essa pessoa que é um exemplo para você, né? E aí você se depara com essa vestimenta, por mais que não estivesse nada assim destoando, né? Assim, eu falo de combinação, de cor, Uhum, né? Mas não tinha nada a ver com o ambiente que exatamente. estava inserido. Então, por exemplo, olha, seria super legal se a gente se encontrasse no shopping para tomar um café informal e ele tá assim, poxa, é bacana, né? Num barzinho, num shopping, enfim. Mas ali É para um verdade. congresso exigia uma formalidade, principalmente porque ele ia falar, né? Ele não É, ia de convidado, ele ia de palestrante, né? Então, exatamente. é isso. É, Então, são assim, coisas que a gente viveu, né? a marca que vai causar, não, entendeu? É exatamente essa. Você tá condizente com o ambiente, né? Todos daquele jeito, você não vai num churrasco daquele jeito que você vai palestrar, né? É É igual o verdade. casamento, né? Você não vai com uma roupa muito casual, sabendo que você já espera que as pessoas não estejam vestidos, por exemplo, vamos supor, de calça jeans. Então você vai com ali condizente com o ambiente. Então, acho que foi isso. Ele pecou e desceu a credibilidade dele, por mais É, que todo mundo saiba que ele, o mito ali do lugar, tem um conhecimento e tudo mais. A hora que você vê, você dá uma murchada, assim, ó. Tipo, você leva um foi choque. Ó, exatamente. Foi fala, exatamente isso que sério? aconteceu. Exatamente. A gente olhou e falou assim, nossa, aonde que acha que tá vindo, né? Mas enfim. Faz parte, né? Ele diz, faz parte. E eu acho que a pessoa acaba percebendo também, né? Quem tem um olhar minimamente observador, vê que tem alguma coisa de errado ali, putz, pequei aqui nesse negócio, né? Vou procurar consertar. Se não tem, precisa ter, né? Não, eu acho que assim, ninguém também, nossa, precisa, né, preciso pesquisar e tudo mais, o meu cliente, assim, se puder, né, se conseguir e colher essas informações, né, e pensar um pouquinho, porque assim, eu também tenho essa parte, eu procuro pesquisar, separar já as roupas que eu vou utilizar na semana, né? Vamos por, olha, se eu tenho que atender um cliente, visitar um cliente X, tal. Se hoje é o dia, sei lá, sexta Ah, casual, então legal. eu vou deixar para usar a minha calça jeans, a minha camisa, né, mais estampada no dia tal que eu não vou visitar ninguém, no dia que eu sei que eu vou ter um dia mais tipo home office, sabe? Então eu já planejo as roupas para também não ficar assim, acordei atrasada e agora não sei o que tá combinando, que gravata colocar, que camisa, entendeu? Então, para É você não verdade. se perder, você programar, tipo, olha, hoje eu vou em tal cliente, ele é uma pessoa mais tradicional, eu vou nessa linha. Amanhã eu vou trabalhar da minha casa, então eu vou eu vou ficar bem mais casual, vou descer a formalidade, porque no máximo eu vou falar com alguém por videoconferência e tal, entendeu? Ah, tem um comentário aqui da Thalita. Já me senti mal uma vez por ir de calça jeans. Tá vendo? Isso faz parte. Mas a gente aprende, né? A gente aprende, às vezes. Gente, eu tô falando aqui, parece que eu sou o rei da boa vestimenta na advocacia. Muito pelo contrário. Eu já fui uma vez numa reunião da OAB que eu cheguei e tava só eu, um pouco mais informal. Eu falei, putz, fiquei com uma vergonha danada, né? Ainda bem que era uma reunião mais tranquila. Eu não tenho vergonha de falar isso porque quando a gente peca, a gente erra, reconhece e busca consertar, né? Eu, pelo menos, ajo dessa forma. Faz parte.
Eu acho que faz super parte isso. E, meu, se a gente pudesse fazer 10 lives, cada live com um tema diferente sobre aparência profissional, a gente ia ter conteúdo para falar em todas, né? Cada live Sim. de um tema. É, É, a gente trazendo está a com. prática.